Bom dia a todos. Essa reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, da Escola Pós de Medicina. Então, no primeiro semestre desse ano, nós discutimos, durante todo o primeiro semestre, a linha de cuidado do paciente portador de doença renal crônica, ou da pessoa portadora de doença renal crônica, incluindo desde o atendimento primário até o atendimento mais especializado, com diálise e transplante. A dificuldade principal desses pacientes hoje, eu insisto bastante, é a manutenção do acesso vascular. Eles demoram para ter o acesso vascular, depois eles perdem o acesso por punções repetidas em diversos sítios antes de fazer a fístula, e depois não conseguem ser transplantados. Então, essa é uma situação, talvez seja um principal entrave nessa linha de cuidado. E agora nós estamos nessa temática de 9 ou 10 apresentações com doenças glomerulares, que o Lúcio que está organizando. Então, hoje nós temos a honra de contar com a doutora Marília Baiense. Ela vai falar sobre nefropatia membranosa, qual foi os avanços da nefropatia membranosa. Ela é graduada na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, fez mestrado e doutorado aqui na Universidade Estadual de São Paulo, na USP, e fez pós-graduação em Gestão e Qualidade e Segurança do Paciente no Hospital Albert Einstein. Queria te agradecer, é um prazer recebê-la aqui. Nós temos contato há bastante tempo, fazia tempo que nós teve o convite que nós nos encontramos. Parabéns pelo teu trabalho duro lá em Salvador, pelo que você está conseguindo desenvolver lá em Salvador, que tinha sempre os entraves maiores do que aqui em São Paulo. Mas melhorou. Melhorou bastante, melhorou. E agora vocês estão com um grupo muito elaborado. E parabéns pelo trabalho que você vem liderando lá. Muito obrigada, doutor. Então, nós vamos conversar hoje sobre essa doença caprichosa, muito caprichosa, que é a nefrite membranosa. O doutor Luiz Moura está aqui, eu vou pedir para ele dividir aula comigo, o que você quiser, tá, Luiz? Você, pelo amor de Deus, ainda, né? Vai falando aí, a gente tem que te aproveitar aqui agora. E é caprichosa porque desde lá do final dos anos 50, nós já percebíamos que o complexo imune, né, ficava numa situação muito, muito curiosa, assim, muito escondidinho lá embaixo da célula epitelial, e ao longo do tempo, a ideia de que aquele complexo imune se formava in situ e não era circulante e caía ali, foi se consolidando, e desde que o Pierre Ronco lá conseguiu mostrar em humano, porque já se via isso em modelo experimental, que era possível, assim, ele replicou, na verdade, né, pela primeira vez ele escreveu um antígeno em humanos, né, numa membranosa, que foi um caso muito curioso, porque era assim, uma mãe, ela tinha deficiência de uma determinada proteína, chamava neuroendopeptidase, e ela tinha tido uma gestação, e numa segunda gestação, esse bebê, ele nasceu com uma nefrite membranosa, e quando eles foram procurar, eles disseram, bora, o que tem aqui é que essa criança não tinha a endopeptidase neutra, e a mãe fez anticorpo anti aquela peptidase, já tinha tido a gestação antes, então aquilo, assim, olha, nós estamos no caminho certo mesmo, acontece em animal de experimentação, acontece em humano, então desde 2009, vários antígenos começaram a ser descritos, podostários, tem vários hoje que nós já conseguimos chamar pelo nome, né, como vocês já chamam, e o modelo é meio parecido do que está chegando, do que nós estamos vendo de antígenos, né? Eles, por alguma razão, esse podócito, esse indivíduo começa a produzir autoanticorpo ante essas proteínas, ele atravessa endotélio, né? Atravessa a membrana e se deposita, né, na célula podostária, e a partir daí a lesão, a presença do complexo de ataque à membrana está descrito desde sempre. E hoje, o que a gente conseguiu, né, depois desses anos todos, é ir ao longo de todo esse tempo e montando um modelo de desenvolvimento dessa doença, né? Lúcio falou aqui de anticorpo, né? O doutor Luiz falou de complemento. Então, hoje, nós avançamos ao ponto de dizer assim, olha, será que nós temos uma explicação boa para dizer por que isso acontece, né? Por que em alguns pacientes essa lesão melhora espontaneamente, porque você tem recorrência, porque é difícil tratar, Então, hoje já se sabe, por exemplo, que há alelos de risco associados à membranose. A gente não tem descrito famílias, assim, pode acontecer, claro, mas não é como se tem, por exemplo, na IgA, que você tem, às vezes, casos de famílias que tem IgA. É muito raro isso na membranose, né? A gente não vê, mas o que tem sido descrito é que em mais de um tipo de população,
Tem alelos de risco, sim, e esses alelos estão cada vez mais entrando nessa linha de raciocínio, de causa, né, de por que aquele indivíduo começa a ficar mais, entre aspas, antigênico, quando há algum tipo de interação com o ambiente. Tem uns dados chineses muito curiosos, não sei se você chegou a vê-los na época das suas revisões, e que, assim, tem uma região no norte da China que começou a ter um aumento de frequência de membranosa do tipo, assim, 10% ao ano, 14% ao ano. E daí que eles foram olhar é o seguinte, o que eles tinham diferente ali? Eles tinham aquelas medidas de poluentes, que não é aquele basal que tem na OMS, eles tinham aquilo dezenas de vezes maior do que o aceitável, por exemplo. E eles fizeram uma coorte recente, até não trouxe para não ficar enchendo, né, muito de dados, mas assim, tem determinado lugar que tinha, por exemplo, esse tanto de poluente são 2 microgramas por X lá, acho que é a medida, não sei, que não vou me lembrar agora, da OMS, eles têm entre 100 e 150. E nessa população, por exemplo, eles estavam aumentando a 17% ao ano a frequência de membranose. E aí, o que eles foram ver, né? Uma grande corte que eles fizeram, quando eles foram ver pacientes que tinham, por exemplo, alelo de risco nesse PLA-R1, por exemplo, ou no HLA, que também há alelo de risco não só dentre as proteínas podostárias, mas também no sistema imune, eles começaram a ver que ali você tinha maior risco de ter esse aumento de frequência. Então, também a parte genética está entrando agora nessa compreensão nossa, tanto de alelo de risco no próprio sistema imune, no sistema HLA e nas proteínas do podócito, quanto fatores ambientais que nós não pensávamos, falávamos sempre muito em câncer, falávamos em vírus, mas tem outras coisas que estão acontecendo. A gente vê, por exemplo, na ANEL1, que a gente vai ver mais na frente, às vezes, alguns tipos de medicamento que estão aparecendo como deflagradores, por exemplo, dessa doença, e talvez justifique aquilo que você perguntou, dizer assim, olha, por que em determinado momento aquilo ali para e fica bom? Né? Ou porque em determinado momento alguém, talvez, que tem um alelo de risco, ele para e fica bom, mas ele está exposto a alguma coisa que nós não sabemos e que ainda ele vai e abre de novo, né? Então, tem, inclusive, marcações de alteração funcional nas células reguladoras imunológicas, a própria ativação de complemento, eu falo um pouquinho disso depois, um pouco mais para frente. Então, hoje a ideia é tentar compreender um pouco como foi feito na IGA, né? Quais são os pontos que nós vamos ter que conhecer melhor para começar a fazer a intervenção e talvez, sim, identificar cedo, se possível. É muito raro, né? Triar membranose é uma coisa que não faz muito sentido, mas quando você já tem a doença, fazer a prevenção secundária, por exemplo, né? Então, são muitos antígenos para dar nome e sobrenome já, né? Desde essa descrição do Pierre Ronco que eu falei aqui, né? São todos eles. E hoje, já, como eu falei, né, mais cedo, já se consegue fazer o PLA2 praticamente nos laboratórios que a gente manda biópsia renal no Brasil, em tecido para todo mundo. O segundo, assim, descrito mais comum é a trombospondina, vai lá para uns 5% dos pacientes, o PLA vai naqueles que nós chamávamos antigamente de primário, uns 70% por aí, mas a NEL1, ela tem tomado um lugar mais relevante, porque ela começou a ser encontrada em até 10%, 15% dos casos, daqueles que eram antigamente chamados de primária, né? E depois que o pessoal até da Clínica Maio começou a mexer um pouco na técnica de encontrar esses antígenos, começaram a fazer microdiscocção a laser e tal, e jogar na espectrofotometria de massa, eles começaram a descrever antígeno a rodo. Então, assim, já tem uns 16 antígenos mais ou menos descritos. E se isso tem... um grande esforço que tem sido feito é ver se esses antígenos que estão sendo descritos, se tem algum tipo de associação que possa nos ajudar, por exemplo, no diagnóstico, na classificação, tá? Então, tem uns que estão... Eu não vou, né, ficar falando de um a um, mas, assim, você tem associação com doenças infecciosas, aqui é bem interessante esse FAT1, que é pacientes que fazem membranosa depois de transplante de medula óssea, eles conseguiram identificar isso. Daí ele até soltou um caso, não sei se o Luiz viu isso, mas ele soltou no Twitter, né, no X, o Sanjeev, que ele encontrou uma membranosa de novo num paciente em transplante que não era placa, mas às vezes vê placa porque a primária, que era um FAT1. Então, isso aqui, nós estamos aprendendo com isso aqui ainda, tá? E mesmo a trombospondina, por exemplo, que no começo dizendo o antitrombospondina, que é esse daqui, tá?
está muito associado à malignidade, etc., não é exatamente assim. 10% desses pacientes que têm trombospondina, que já não é muita gente, às vezes tem malignidade associada. Então, até, assim, deixa eu ver o que tem mais aqui que a gente possa falar. Esse de sífilis, por exemplo, que nos primeiros casos eram descritos esse NF, todos os pacientes que tinham sífilis positiva. A gente já está começando a ver na literatura descrição de casos que têm esse antígeno, mas que a sífilis não aparece. Que não aparece em sorologia, não aparece em nada, é tratado como teste terapêutico e não melhora. Então, esse momento agora é um momento de muitas informações e que nós estamos ainda tentando organizar essas informações. Há uma tentativa, né, uma proposta que é importante, talvez não esteja tão assim, a nossa mão, eu digo na periferia do SUS, assim, nosso brasileiro. A gente usar já essa classificação, mas uma classificação que englobe, por exemplo, não somente antes, como nós chamávamos assim, primária e secundária. Porque tem mais de um jeito de chamar primária e secundária, né? Eu chamava primária aquela assim, que num primeiro momento, a descrição era assim, a primária seria aquela doença que fica restrita ao rim, e secundária é aquela doença que tem sintomas sistêmicos. Depois a gente ampliou o secundário, para se você tiver um marcador que possa estar associado ao desenvolvimento da membranosa, né? Hoje nós não sabemos muito bem. Eu acho que essa ideia boa de a gente pensar assim, um que está basicamente uma doença focada no rim e outra doença em outros lugares, eu acho que isso é legal, mas isso não tem um nome bom ainda. Então, hoje, o que os especialistas estão propondo é que nós façamos uma classificação em 2 tempos, né? Uma classificação de assim, olha, que primeiro, tudo bem, é uma membranosa, então nós vamos dizer assim, olha, essa membranosa tem um antígeno X, que a gente pode ver já por histoquímica, como fluorescência. Então, eu já vou chamar, por exemplo, nefropatia membranosa associada ao NEL1, ou ao PLA2, ou ao FAT1, que for, e, na medida do possível, que nós conheçamos o que aquilo tem de associação e se aquilo foi encontrado no paciente, por exemplo, um carcinoma de urotélio, como manifestação clínica. Eu acho que em alguns serviços isso é possível, mas acho que na maioria das vezes ainda vai demorar um pouco da gente chegar nesse ponto. Mas é bonito da gente ver porque ainda vale, por exemplo, hoje, embora se fale no CADIGO, olha, se você tiver uma membranosa num paciente que não tem maiores complicações, que não tem muitas comorbidades, você não precisa praticamente biopsiar se você tiver o PLA1 positivo. Especialmente aquele que você não vai pensar em tratar, tá? Mas mesmo em alguns para tratar, às vezes é um paciente que tem muita comorbidade, é um anticoagulado e você não quer biopsiar, por exemplo. Então, isso já dá para fazer. Mas a histologia também nos ajuda bastante, né? Porque, por exemplo, tudo aqui é NEL1, tá? Todas essas marcações são para essa NEL1. E olha como essa NEL1 ela se apresenta com coisas diferentes, né? Então você pode encontrar uma forma entre aspas primária, que é aquela que você, né, não tem uma outra coisa para explicar bem. Em alguns casos tinha associação com hepatite, outros com Sjögren, sarcoidose. E essa NEL1 tem uma coisa interessante, porque, por exemplo, a trombospondina, ela é IgG4, a PLA é IgG4, são muito parecidas. A NEL1, o que apareceu foi uma IgG1 lá, às vezes ficou dominando com a IgG4. Se eu falar bobagem, o doutor Luiz Moura vai me defender aqui. E daí, a gente não vê, por exemplo, um quadro segmentar em membranosa. Mas daí, às vezes, quando você tem o segmentar, aí o pessoal do Colômbia foi e olhou assim, olha, vamos olhar todo mundo segmentar que nós temos aqui. Arrumaram lá um monte de casos. 30% era NEL positivo. Nenhuma dessas segmentares eram PLA ou eram trombospondina. Então, quer dizer, numa situação onde muitas vezes nós não vamos ter os antígenos, todos esses bonitos disponíveis para fazer, na minha opinião, a patologia ainda nos ajuda, porque ela vai dizer, olha, eu não tô achando que isso aqui é um PLA, por exemplo, não estou achando que isso aqui é um trombospondina, se aquilo fizer diferença para a gente depois. Então, acho que, no fundo, continuará valendo muito a nossa percepção clínica, o quanto a gente conhece daquele paciente, né? E como que aquilo vai se desenvolvendo. Então, o que eu queria chamar a atenção é que às vezes o mesmo antígeno, ele pode se apresentar associados a situações diferentes, que nós não sabemos, né, se aquilo ali foi causal ou se não foi causal, morfologias diferentes, e a gente ainda tem muito para aprender. E por que a gente fala, por exemplo, porque a trombospondina associada a tumor, a neotumor? Tem umas coisas muito interessantes. Então, tem um caso de uma moça jovem, em 96, ela fez uma biópsia de rim. Por qualquer razão, ela
Anos depois, 10, 15 anos depois, ela abriu uma síndrome nefrótica. Não tinha nada que ver. Quando foi ver, era uma membranosa e era uma trombospondina, positiva no tecido. Disseram, tem uma coisa errada aqui. E foram encontrar, ela tinha, por exemplo, um tumor em tubo uterina. E aí ela fez, quando ela fez a ressecção e fez a quimioterapia, sumiu a membranosa, sumiu a síndrome nefrótica, sumiu o anticorpo. Tem várias coisas dessa natureza, né? Tem um outro tumor de vias biliares que apareceu com a membranosa e aquele tumor estava cheio de trombospondina ali, o tecido, e ele, in vitro, ele acabava, né? Acabou testando para aquilo como positivo, fazia anticorpo. Quando fez a quimioterapia, melhorou. Então, a gente está aprendendo ainda a falar de causa de membranosa, sabe? Mas está avançando, é uma coisa bonita, porque antes a gente não tinha isso, né? Não tinha nem isso. Será que essa classificação que está sendo proposta vai ter impacto na prevenção da recorrência, por exemplo, ou nos nossos próprios pacientes de primária, ou até no caso de transplante, né? Então, considerar o antígeno que levou a membranosa e considerar a sorologia quando for possível, eu acho que já tem mudado mesmo na nossa prática, sabe? Aqui é uma coorte prospectiva, ela é relativamente recente, em que ela mostra que, assim, depois eu mostro até um trabalho que tem dado daqui de vocês da Unifesp, né? Mas que o nível do PLA pré-transplante, ele foi capaz de predizer mesmo quem faria a recorrência. E é curioso porque nessa corte ele diz assim, olha, quem estava usando o tacrolimo, quem fez indução, acho que era basilixumab no protocolo, que foi né, que ele rastreou dentre aqueles pacientes, parece que fizeram mesmo uma recorrência menor. A descrição de recorrência, vocês sabem, podem dizer muito melhor do que eu, é de 30% a 40% dos pacientes que você conhece antes, né? Então, será que se a gente conseguir mesmo medir esse PLA antes, ele botou esse cutoff aqui, que é um cutoff baixo, né? Que até o trabalho, né, de vocês que eu mostro daqui a pouco fala num cutoff maior, será que isso a gente vai conseguir já mudar a partir de agora? Como é que nós vamos prevenir pelo menos essa recorrência nos pacientes em transplante? Não sabemos. Tem uma coisa interessante que eu vi, é que as variáveis de risco que podem, por exemplo, vir juntas na família, talvez impactem nisso, né? Será que naqueles pacientes que terão variáveis de risco, seria interessante você testar, por exemplo, no doador que tenha variáveis de risco também, né? Então, assim, tem coisas que estão saindo que eu acho que nós vamos ter que mudar um pouco a cabeça. Esse impacto do PLA positivo, né? Esse aqui era no D0, né? Deixa eu falar, é o de cá que eu estava voltando, né? Esse daqui já é uma coorte retrospectiva que tem pacientes daqui da Unifesp e de vários outros lugares do Brasil também, que mostraram que realmente aqueles pacientes que tinham PLA positivo, a recorrência era maior, né? A incidência de recorrência é maior. Então, acho que já, não sei se vocês mudaram algum tipo de abordagem aqui, já pensando nisso, né? Já guiada pelo anticorpo, mas é uma coisa que é meio que realidade, assim. Desde quando começaram a sair os estudos com os antígenos, esse estudo é antigo, mas isso se repete, tá? Tem bastante coisa. Eu trouxe porque eu achei isso bem bonitinho, eles não usavam nem ainda os kits comerciais que nós usamos hoje. O papel da dosagem do anticorpo na monitoração já se mostrava aqui, quer dizer, ele cai mais rápido do que a proteinúria. E é o que o Luiz estava falando aqui antes, né, o Luiz Moura. Por quê? Porque essa lesão, mesmo que você diminua a atividade imunológica, a lesão demora para poder melhorar. Né? Isso é uma coisa que tem sido mostrado em vários estudos. Aí, nesse que foi logo no comecinho, como eles estavam publicando, eles mostraram casos diferentes. Então, a gente vê, por exemplo, aqui é um paciente que o de preto é a proteinúria e o de cinza é o anticorpo. Né? Então, quando você começa a ver o anticorpo cair, leva um tempo ainda para a proteinúria melhorar. Aqui foi um paciente que respondeu, aqui deu até uma pequena recidiva, mas ele respondeu bem. Então, se a gente vai, por exemplo, pelo CADIGO, que fala assim, olha, com 6 meses, se seu paciente não melhorou, não saiu da síndrome nefrótica, vamos dizer, né? Não melhorou 50% da inicial, etc., você deve trocar de terapia, talvez nós não precisemos trocar. Se nós tivermos um anticorpo caindo, por exemplo, talvez a gente precise dar um tempo para ver se esse paciente vai melhorar depois ou não. Aqui, por exemplo, ficou bem diferente, né? Ele foi caindo,
mas foi mais lenta a queda do anticorpo. Mas vai ter aquele paciente que não vai responder. A queda não foi boa, né? Foi lá, ficou naquele meieiro ali, mais ou menos, e o paciente realmente nunca respondeu, né? Nunca ficou, assim, esse paciente remitiu, não remitiu. Pode ter tido uma melhora aqui, mas não remitiu. E tem aqueles que até seguram, mas por alguma razão, que o doutor Lúcio, né, pergunta também a gente, por alguma razão aqui o negócio desandou. Então, a relação da atividade imunológica com resposta clínica parece que é bem legal. A gente vê isso, viu? Na prática, quando a gente consegue dosar o PLA, o duro é convencer os pacientes a de 3 em 3 meses ficarem indo lá, eles negociam, né? Porque é uma coisa muito chata também. Um dos objetivos da monitorização também pode ser diminuir a toxicidade. Esse trabalho que eu trouxe, que é com ciclofosfamida, porque aquele outro era com rituximab. Esse trabalho é de um grupo holandês. Os italianos, eles começaram com aquele esquema cíclico, né, que a gente chamava de Pocheri, quantidade modificada, etc. E os holandeses, eles gostavam de fazer ciclofosfamida direto, assim, faziam uma dose até mais alta, eles faziam 1 ano. E esse grupo aqui, eles observaram o seguinte: será que se nós fizermos a monitorização, nós conseguiríamos diminuir a dose da ciclofosfamida? E daí o que eles fizeram foi, eles já mudaram o protocolo, eles não fazem mais 1 ano, eles diminuíram também a ciclofosfamida, eles fazem contínuo, não fazem cíclico, essa dose de 1,5 por quilo por 6 meses, e eles fazem aquele esquema que dá aqueles 3 gramas de corticoide no começo, de metilprednisolona, e vai contínuo 1,5 por quilo e vai até o fim. E o que eles fizeram foi assim: olha, vamos fazer a monitorização com o anticorpo por imunofluorescência. O anticorpo antiplaque, tá? Desculpa que eu não coloquei o anticorpo. A gente pode fazer de uma forma qualitativa ou quantitativa. A qualitativa, geralmente, é por imunofluorescência indireta, e a quantitativa tem sido feita por ELISA aqui, no nosso meio, que a gente manda para o laboratório e pede, mas pode fazer por Stenblot e outras técnicas também. Os dois são bem específicos. Se eles são positivos, é uma membranose PLA mesmo, tá? A imunofluorescência, ela tem uma sensibilidade maior, mas daí ela, né, ela não dá a titulação do anticorpo. Então, o que eles fizeram aqui foi titular, o que eles tinham era imunofluorescência, e eles fizeram assim no protocolo: nós vamos fazer 6 meses de ciclofosfamida, mas se lá com 8 semanas, 12 semanas, esse paciente sair da síndrome nefrótica, ficar bem, e o meu PLA estiver negativo por imunofluorescência, ou seja, eu tenho certeza boa de que ele é negativo, eu vou começar a tirar essa medicação. E assim eles fizeram. E o interessante é que aí eles tinham uma série histórica, que é essa azul aqui, é a série histórica deles, né? E a vermelhinha era guiada pelo anticorpo. E o que eles viram foi o seguinte: eles mantiveram ao longo dos meses uma resposta boa, porque alguma coisa lá em torno de 60, 70 por aí, mais ou menos. Mas eles conseguiram, a mediana de dose de ciclofosfamida, eles conseguiram diminuir de 19 para 12. Então, eles disseram assim: olha, para monitorização, não vale só, né, para o rituximab, para esse esquema também com a ciclofosfamida foi bom. E talvez aqui, se eles tivessem feito, porque nós não sabíamos ainda o cutoff bom de, assim, hoje o que se está falando assim, a ausência de atividade imunológica é um PLA menor do que 2, tá? O kitzinho fala assim: ele é negativo se ele for menor do que 14, ele é intermediário se ele for entre 14 e 20, ele é positivo se ele for acima de 20. Mas hoje, assim, isso está confuso, está bem confuso. Então, hoje a maioria dos trabalhos está dizendo: para a gente chamar de que ele é negativo mesmo, remitiu mesmo, imunologicamente falando, é menor do que 2. Eu não tenho esse dado aqui com a imunofluorescência. Então, talvez se nós tivéssemos como... Eu acho que esse cutoff vai chegar ainda, resumindo o que eu quero dizer. Então, aqui, talvez eles tenham até, já pudessem diminuir antes dessa dose da ciclofosfamida. O que é interessante aqui desse trabalho? É que, aquilo que eu falava para o Renato aqui no começo, é que a frequência de efeito adverso não caiu. Porque ele continuou com o corticoide do mesmo jeito. Então, uma parte do que nós estamos culpando a ciclofosfamida, não para socistite hemorrágica de jeito nenhum, mas assim, o que eu quero dizer é que talvez nós não estejamos usando bem o alquilante, sabe? Talvez. Então, nós precisamos aprender, apesar de lá 50 anos usando isso, talvez a gente ainda precise usar melhor o alquilante. Quando nós falamos, né, o KDIGO começou justamente porque a doença de um terço, né, de um terço remite,
o terço que vai para diálise vai em 15 anos, metade, que é aquele terço que fica nefrótico o tempo todo, e tem aquele terço no meio, né, que a gente sabe como é que nós vamos tratar, como é que nós vamos decidir tratar. Então, o Cadigo resolveu tratar separando em grupos de risco, e diante do que nós temos hoje, como é que nós vamos pensar isso, né? Então, esse conceito de remissão imunológica hoje é importante para o tratamento. Ele ainda não está tão claro no Cadigo 2021, então, embora já se pudesse usar o PLA para uma série de coisas, inclusive até para não fazer biópsia, mas essa ideia, né, de que nós precisamos que ainda estejam sendo formados autoanticorpos com complexo imune e lesão, quando nós conseguimos parar esse processo, talvez esse seja um ponto bom de marcarmos nosso tratamento. Qual que é a questão aqui, que, por exemplo, a IgA deu mais sorte, eu brinco, né? Porque o anti-PLA, ele ainda não foi aceito como um marcador intermediário de desfecho, como a proteinúria, por exemplo, para a IgA foi. Então, o que acontece é que quem é que o sponsor que vai topar fazer um trabalho quando você tem como marcador, por exemplo, melhor marcador, proteinúria em 2 anos, né? Remissão em 2 anos. Então, talvez a gente precise de um marcador melhor, intermediário, para começar a fazer trabalhos onde nós possamos responder perguntas mais rapidamente, né? Mas o PLA, eu acho que é um bom candidato para isso, mas ele ainda não foi liberado para isso especificamente. O Cadigo diz assim, né, que nem eu estava falando, se você está lá com 6 meses e 6 meses aquilo não foi bem, é melhor você trocar o tratamento, né? Então, hoje, essa proposta de 2024, do Fernando Fervenza e seu grupo, é que a gente faça assim, olha, ele gosta do ELISA, a Clínica Maio às vezes faz as duas coisas, nós já vimos que dá para fazer por imunofluorescência, que aquele grupo holandês fez, então eu acho que vai ser assim, um anticorpo que for melhor para aquele lugar. Às vezes você faz uma negociação boa, às vezes seu hospital é um hospital público, mas tem uma negociação boa com o laboratório, então acho que vai... Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Então, se você tem uma remissão completa daqueles que nós vamos tratar, que eu vou mostrar ali, né? E você negativa um anti-PLA, você fala assim, essa resposta, a atividade imunológica está bem baixinha, talvez seja a hora da gente parar mesmo a imunossupressão, né? Parar o rituximab, ou a ciclofosfamida, ou desmamando o inibidor de calcineurina e observar a recorrência. Nós vimos lá que os holandeses conseguiram diminuir um pouco a dose da ciclofosfamida. Se for uma remissão parcial, por exemplo, com o anti-PLA caindo, talvez dê para esperar. E daí a gente espera um pouquinho e continua fazendo isso a cada 3 meses, porque eles têm dados de que às vezes leva 36 meses para o paciente sair mesmo, né, de atividade. Isso clínica, né, por proteinúria. Então, aqui eu falo um pouco desses níveis, né, aqui é o nível do laboratório, mas assim, menor do que 14 prediz emissão clínica, menor do que 58 prediz emissão em 3 meses, aí tem aquelas coisinhas todas de cada trial vem de um jeito, né, e às vezes são estudos retrospectivos, a gente fica doidinho com esses números aqui, então às vezes o qualitativo é melhor, porque tem ou não tem, né. Quando você tem a albumina sérica melhorando também uma boa pedida, então a ideia hoje é trabalhar com o conceito de remissão imunológica que precede remissão clínica, na maior parte das vezes. Um pouco sobre a ciclofosfamida, tá lá, ela é de fato a droga de segurança para o Cadigo, né, e para quem está trabalhando com isso, ela tem uma eficiência alta, lá uns 70% de remissão em 1 ano e às vezes 2 anos, né, e como ela é antiga, dessas todas, é a única que nós temos evidência de que diminuiu a entrada de paciente em diálise por membranose. Tá? Nós não estamos dizendo que não acontece com os outros, mas com a ciclofosfamida isso está lá escrito. Tem a história dos eventos adversos e a contribuição dos corticóides, que a gente não consegue saber direito, quantificar o quanto que é, por exemplo, no caso de infecção. Tá? E daí nós temos os inibidores de calcineurina, que podem ajudar, os resultados são piores, eu vou mostrar alguma coisinha aqui, mas hoje a tendência é bem assim usar associado a outras terapias. E os anti-CD, né, os anti-CD20, basicamente o rituximab, que teve menor efeitos adversos, como a doutora Medina falou, né, o custo está começando a cair, e também são 2 doses, tem uma comodidade posológica muito boa, o rituximab,
mas a gente não sabe direito ainda qual é a dose. Eu vou mostrar um pouquinho umas coisinhas aqui também. Será que a gente precisa melhorar o rituximab? Na minha opinião, piorar com corticoide ou fazer junto com citotóxico, como, por exemplo, já dá para fazer em vasculite, né? Que às vezes a gente já consegue fazer as duas coisas juntas, tá? Então, isso aqui está lá no Cadigo. Eu botei aqui a página e a figura, porque ela não está logo naquele comecinho do Cadigo, ela está naquela parte mais no final. Então, dá os esquemas direitinho, né? O esquema cíclico, de ciclofosfamida, aquele esquema holandês, o rituximab as duas formas, né? Que a mais facinha é 1 grama, 2 semanas, mas pode ser em 4 semanas por superfície corpórea, o tacro e a ciclosporina. Esse é o grosso do que está lá. Então, como é que ele divide? Ele fala assim, igual nós estamos falando aqui. Então, o paciente que vai bem, que não chega para nós, o paciente que não existe, né, igual cabeça de bacalhau, a gente não faz nada e fica olhando. Daí tem aquele outro que já tem aqui, né, uma proteinúria maior, mas ainda não perdeu função, que daria para esperar um tempo, né, se não tivessem critérios de risco maior, ou você pode também fazer rituximab ou a inibição de calcineurina com corticoide. Esse corticoide aqui é uma dose bem baixinha, tá? 10, às vezes 20 miligramas. Mas não tem protocolo fixo para isso, tá? Quando o paciente é de alto risco, aí ele já chama de alto risco aquele que tem perda de função ou uma proteinúria maior, ou mesmo com uma proteinúria menor, ou alguma dessas outras coisas, né? Albumina sérica mais baixa, já tem risco de complicação, né? O Antipla aqui ele deu como 50, mas esse cutoff a gente ainda não sabe. Alguns grupos fazem, mas assim, até mais nível de pesquisa, assim, eu vi, são os marcadores de seletividade, né? Então, hoje, assim, talvez os não seletivos tenham um prognóstico pior, mas isso aqui eu não vejo muito, eu mesma nunca fiz, tá? Não vejo o pessoal fazer. Então, já estaria indicado tratar e você pode meio ao gosto do que você gosta de fazer, tá? Pode ser o rituximab, a ciclofosfamida com o corticoide, os inibidores de calcineurina. E naqueles que são muito graves, nesse caso que a Ana trouxe para a gente aqui, a droga de segurança é a ciclofosfamida mesmo ainda, por enquanto. Então, do rituximab, eu trouxe aqui um resumo só dos resultados breves assim, dos mais importantes. Ele ainda tem uma parcela grande, de uns 40% dos pacientes, que não respondem. Esse aqui, depois daqui a pouco eu mostro a tabelinha do Mentor, em 24 meses, 60% responderam, ficaram bem. Porque aqui, eles tomaram rituximab uma vez, assim, 2 gramas do começo do tratamento. Quem não foi muito bem, no meio do tratamento, ele tomou mais um pouco. E 2 anos depois, já sem remédio, sem corticoide, sem nada, 60% de remissão. E fica mais ou menos nisso aqui. Efeito adverso, né? Vocês conhecem bem, infusão, hipogama, etc. Anticorpo anti-rituximab é uma realidade, mas tem uma comodidade posológica importante. No começo, eu até ficava atrás da história de dosar o CD19, mas eu acho que encarece às vezes para o paciente, porque o plano, no caso, né? No meu caso, o plano não está pagando. Então, às vezes, você põe o paciente para pagar uma coisa que o impacto não é tão grande assim, inclusive na decisão, mas tem um problema com o rituximab. Primeiro, a gente não sabe se, às vezes, é uma lesão crônica, uma lesão residual, precisa esperar um pouco, isso é para todos os casos, mas o anticorpo anti-rituximab, ele aparece mesmo. E daí, ele tem associações com diminuição de resposta, uma reconstituição mais rápida do sistema imune, né? O risco maior é quem tem PLA aumentado. E uma outra coisa é a perda urinária do rituximab. Então, se a gente for insistir mesmo no rituximab, como é que nós vamos usar essas informações? Não sabemos muito bem, não tem kit para a gente dosar anticorpo anti-rituximab, assim, né? Esse pessoal fez um trabalho bem bonitinho, é pequeno, só são 25 pacientes, eles adaptaram o kit da ELISA para dosar, que eles tinham lá para fazer o anticorpo do rituximab e dosar no rituximab na urina dos pacientes. E o que eles viram é que naqueles que não respondiam, a quantidade mesmo de rituximab perdida na urina era muito grande. Então, talvez naqueles grandes nefróticos a resposta do rituximab não seja tão boa, porque uma parte da droga está na urina, por exemplo. Né? Ele botou esse cutoff de 1,7, mas isso foi um trabalho exploratório que ele fez. Esses pacientes, a maioria eram PLA também, tá? Então, ele propôs tratar os não respondedores, mas isso foi uma prova de que essa ideia de que perder remédio pela urina na proteinúria possa ter impacto, de fato, na qualidade do tratamento depois, né? Então, a literatura tem trazido outros anti-CD20 para um pouco no rastro da oncologia, né? Que quando eles têm resistência, eles começam a mudar. E esse trabalho foi um trabalho bonitinho também, retrospectivo,
e a maior parte dos pacientes PLA2, e que eles viram que a diferença de quem usou rituximab para quem usou o obinutuzumab, tá? Que é um anti-CD20 melhor, ele é um pouco mais específico, ele tem uma resposta, né, ele depleta a célula B, né, com maior intensidade do que o rituximab, e eu achei essa resposta muito boa para ser verdade, assim, sabe? Em 12 meses, 95% dos pacientes que receberam anti-CD20 novo, comparado com o rituximab, tiveram resposta. Olha o rituximab como é que é aqui, tá? Será que eles não fazem anticorpo? Será que ele não é perdido? Eu estou pensando como se fosse o rituximab, né? Será que ele não sai na urina? Será que ele depleta a célula B como ele faz mesmo mais rápido e daí ele diminui essa proteína mais rápido, né? O fato é que esses pacientes em 6 meses e em 12 meses tiveram resposta melhor. E tem alguns casos na literatura, relatos de casos de pacientes que fizeram lesão resistente, né? Fizeram o rituximab e não melhoraram, e melhoraram com o obinutuzumab, tá? Outras abordagens aqui, eu não trouxe o estudo todo não, só mostrei um gráfico bonitinho do uso do belimumab, esse é até mais antigo, é em inglês, esse grupo usou belimumab, e já antiplasmocitários, né, inibidores de proteosoma, e já tem correndo um ensaio clínico, esse asteriscozinho foi que eu tinha visto um ensaio clínico. Isso é bonitinho, porque eles têm, eu vi um relato de 6 casos da antitrombospondina, Luiz, que eles foram avaliar como é que aquilo estava fazendo ativação de complemento, aquele complexo imune lá. Então, eles tinham mesmo, na trombospondina, era o antígeno com o IgG4, que fazia exatamente o que você falou, né? Que até ativava um complemento, mas ela lentamente dependia de dose de anticorpo. Mas tinha uma coisa interessante, embora a gente veja na literatura de que muitas vezes tem um complemento mais implicado na nefrite membranosa, sejam a via clássica e a via da lectina, mas nesse trabalho com 6 pacientes com a trombospondina, aquela ativação de anticorpo era dependente de fator B, que é a via alternativa. É curioso isso, né? Então, tá rolando já alguma coisa com iptacopan também, vamos ver se vai nos alcançar, né? Como alcançou a nefropatia DGA. Daí eu mudei para amarelo para falar assim de vida real no Brasil, assim, a mudança de cor foi intencional, né? Porque na real mesmo, lá no sul do Brasil profundo, a gente não tem rituximab. Se tiver pedido de alguém que pediu para alguém que conhece de não sei aonde, que consegue lá 2 gramas para a gente fazer, sabe? E o que tem lá no SUS que o paciente sai do ambulatório e vai ali e consegue pegar quando está no centro grande? É ciclosporina. E às vezes o tacrolimus, vai depender da boa vontade do farmacêutico. Então, esse estudo é um estudo que foi até legal quando eu li, né, em 2019, porque a gente fica fazendo essas coisas porque achando que nós estamos fazendo errado, né? Ficamos com aquela coisa assim. Mas esse grupo é um grupo norte-americano, né, que envolve a Clínica Maio, Daniel Catran, aquela turma toda, e eles fizeram um estudo que é o MENTO, que é bem famoso, que eles compararam o rituximab com a ciclosporina. O que foi legal aqui? Que não tinha corticoide nesse esquema. Isso é uma coisa que eu sempre achei legal, assim, do começo desse trabalho. Eles diziam, olha, porque as pessoas estão tratando com ciclofosfamida, mas aqui na América do Norte, o que nós temos usado são essas 2 medicações. E ele mostra assim, ó, que logo no começo, né, nos primeiros 6 meses, fazer a ciclosporina, o rituximab, era igual do ponto de vista de resposta de remissão. Aqui não tem antiplá, assim, né? Aqui não tem, só remissão clínica bioquímica mesmo, né? Não tem diferença com 12 meses, mas porque aqui a ciclosporina ainda estava sendo tomada. Aqui é aquele esquema que faz lá 2 gramas e olha para o paciente, mas quando começa a tirar o inibidor de calcineurina, cai muito a resposta. Então, a gente vê isso na prática todo dia. Você começa a ir tirando o inibidor de calcineurina, às vezes a proteína começa a subir de novo, tá? Então, essa é a pena da história da ciclosporina. Eu vou ser bem sincera com vocês, o que eu fiz mais de uma vez foi deixar a ciclosporina um tempão, eu só pensava nos transplantadores, eu falava, eles carregam esses pacientes com um rim só, eu tenho 2 com a creatinina de 1 ponto quebrado, e eles vão levando com a ciclosporina, e esse paciente saía da síndrome nefrótica. E uma coisa muito interessante que eu vi, mas isso eu vi mais de uma vez, eu vi com membranose, eu vi com Jess, eu vi com lúpus, é que assim, tinha uma dose mínima que eu acho que já não era mais imunossupressão, doutor Medina, porque eu também não tinha PLA
eu não tenho plano, não tenho nada disso, que às vezes o paciente ficava com 50 2 vezes por dia de ciclosporina fora de síndrome nefrótica. E para que eu vou tirar essa ciclosporina? Não consegui me convencer que eu tinha que tirar aquela ciclosporina sem corticoide, sem nada de Cushing, tinha uma hipertensão que a gente vai segurando sem perder a função renal. Então, não estou dizendo para vocês que é para vocês fazerem isso não está em lugar nenhum, mas eu estou falando assim, eu estou falando do chão da fábrica mesmo lá, do SUSão mesmo. Às vezes o que a gente consegue fazer é isso, é uma ciclosporina dose baixa, tá? Então, você vê que enquanto ela está sendo usada junto com o rituximab, né, quando a droga está sendo usada, ela tem uma resposta mais ou menos. E a gente vai levando. Sair da síndrome nefrótica, gente, para quem sabe, quem tem 6, 7, 10 gramas de proteinúria, é bom demais, assim, da gente ver no paciente. Esse estudo já foi de uma turma que gostava do tacrolimo, assim. E eles fizeram, o estudo Starmin, que é bem citado também, eles, né, nós temos essa história de que é mesmo, que são mesmo os alquilantes que são bons, com corticoide, etc. Eles tinham a hipótese de fazer assim, olha, nós fizemos o tacrolimo, e depois, com o grama, quando a gente estivesse terminando o tacrolimo, nós fizemos o rituximab, isso já tinha sido experimentado com outras coisas, né? Tentar fazer as terapias híbridas. Talvez nós consigamos um esquema que seja menos tóxico e melhor do que o cíclico com a ciclosporina, com a ciclofosfamida, mas não deu muito certo, assim, sabe? Eu trouxe aqui os achados dele em 3 meses, quer dizer, 3 meses aqui ele ainda estava com o tacrolimo, né? E aí com 6 meses ele faz o rituximab, no comecinho aqui, ele já tem uma resposta melhor da ciclofosfamida comparado com o tacrolimo, e na hora que ele vai para os meses subsequentes, realmente é diferente, né? Ele tem uma ciclofosfamida aqui. Aqui o tacrolimo, provavelmente já não é mais tacrolimo, é o restinho do rituximab, né? Que é bem parecido com aquele 60% que a gente via antes. Na nossa vida real, talvez lá no SUS, que eu estou dizendo, a gente não consiga fazer, mas minha ideia são fazer essas terapias que são híbridas, e tem mais de uma forma de fazer, nenhuma ainda totalmente correta, tá? Aqui é de remissão completa, e de fato, assim, do começo não faz muita diferença, mas mais para o final, realmente, quando você faz a ciclofosfamida, o alquilante com o corticoide, é mais segura, né? Por isso que é dada como uma droga de segurança, no sentido, assim, de resposta clínica, mas que não é boa para o paciente. Aqui, amarelinho, vida real também, o que acontece? Eu não sei no SUS aqui, mas no SUS de outros lugares, nós não temos ciclofosfamida oral no sistema para o paciente pegar. E é uma droga que não é que ela é caríssima, mas ela não encontra assim, tipo, na farmácia normal. Tem que ir para aquelas farmácias que são mais especializadas e que ele vai usar, sei lá, uns 200, 300 reais por mês, a depender da dose, e que para tem paciente que não tem condição de fazer isso, né? Então, por muito tempo, nossos colegas têm feito ciclofosfamida em pulso mesmo, como se a gente fizesse esquema de lúpus. Isso tem sido feito na prática. E daí isso nem entra assim, quando a gente vai ler as revisões sobre tratamento, propostas de tratamento, nem entra como opção a ciclofosfamida EV. Lá no CADIGO, naquele lugarzinho lá que eu mostrei para vocês, lá na legendazinha da tabela está dizendo, olha, alguns grupos usam ciclofosfamida, EV, etc. E usa mesmo. Esse é um trabalho uruguaio, bem bonitinho, pequeno, né? Eles são, né? Tem até um registro bonito de doença glomerular que roda muitos anos, do Nelson Mazuki, há dezenas de anos. Eles conseguem juntar uns casos e eles olharam lá 50 casos deles. Disseram, olha, e o esquema deles é esse aqui. Eles fazem o esquema da prednisona mês 1, 2 e 3, do jeitinho normal, e eles fazem ciclofosfamida 2, 4 e 6. E depois eles tiram. E eles não têm uma resposta muito ruim, assim, sabe? É uma resposta boa. Né? Não sabemos se é uma questão da população, não sabemos se é porque são pacientes muito bem selecionados, mas o que eu quero dizer é que, na vida real, quando a ciclosporina não funciona, o que a gente tem feito mesmo é a ciclofosfamida venosa, tá? E não está lá como o melhor. Esse aqui é um trabalho chinês, que ele usa também a ciclofosfamida. Eu só trouxe a imagem assim, porque eu achei até bom demais para ser verdade, porque olha como esse rituximab está bom aqui, né? Ele compara a ciclofosfamida com o rituximab, mas é que aqui o protocolo dele era só para me lembrar do protocolo, na verdade. É que ele faz 6 meses de ciclofosfamida, depois ele faz aquele esquema antigo que a gente fazia com lúpus. A cada 3 meses ele dá uma ciclofosfamida até fazer 2 anos. Então, ele consegue com a ciclofosfamida venosa, e eu trouxe essa opção aqui porque no sistema único, de fato, a gente não consegue para o paciente facilmente ter a ciclofosfamida oral.
Já estou terminando, assim, o tratamento de suporte continua sendo aquele de sempre que nós conhecemos, que são desde os controles de fatores de risco, modificação de estilo de vida, aí os antiproteinúricos, que nós conhecemos, tratar, muitos desses pacientes já têm, inclusive, doença coronariana, né, por causa da idade, mas mesmo precocemente tratar a dislipidemia. E agora já aparece no CADIGO o inibidor de as glifosinas, né, do sódio-glicose transportador de sódio-glicose, mas a gente não tem trabalho especificamente com membranosa. Isso foi derivado do CKD, da PCKD, mas eu achei esse trabalho que é uma coorte bem confusa. Eles pegaram uns 500 pacientes, misturaram todas as doenças glomerulares. E eles foram ver o seguinte, olha, a partir do momento em que esses pacientes começaram a dar de prontuário, eles começaram a receber uma glifosina, como é que evoluiu a proteinúria desses pacientes depois? Então, eu trouxe mais como ilustração, não dá muito, né, para a gente fechar nenhuma conclusão maior a respeito disso, porque nós não sabíamos, por exemplo, por que tinha sido indicada a glifosina, qual era o esquema de imunossupressão que os pacientes estavam usando, e que estágio da doença glomerular esses pacientes estavam. Esse tipo de detalhamento o estudo não tem. Mas tem os gráficos bem bonitinhos, que se tudo funcionar como nós estamos pensando, de fato, a partir do momento em que entra o inibidor do transportador sódio-glicose, você começa a diminuir a proteinúria em várias lesões, né? Então, talvez nós passemos a ter mais para adiante evidência de que realmente isso para o tratamento de suporte da nefrite membranosa é bom. Uma coisa que esse artigo mostrou é que ele não via essa resposta tão boa nos pacientes que tinham albumina sérica baixa. Então, talvez essa resposta de diminuição da proteinúria não seja especificamente porque está mexendo na lesão, não sabemos ainda, ou se é uma resposta por causa de um efeito mais hemodinâmico, talvez uma proteinúria menor tivesse um resultado melhor. Então, assim, eu vou ficando por aqui, né, dizendo que tem mudado. Acho que o que ficou mais claro do último CADIGO para cá é essa importância da ideia da atividade imunológica, né, e um pouco a ideia de que nós podemos mexer mais na medicação, né, ficarmos tratando paciente a paciente, e aí eu me refiro à medicina de precisão nesse sentido, né, de que nós fomos sofisticando o jeito de tratar. Esse é um caso que nesse paper o Fernando Fervenza apresentou, de um paciente que chegou muito nefrótico, né, com um PLA bem alto, um PLA bem alto no começo, né, ele tinha uma proteinúria altíssima, muito alta. Quando ele resolveu, então, fazer rituximab, que é uma escolha, a gente pode escolher, não tinha complicações maiores, esse paciente não respondeu, você vê que ele continua com um PLA alto, e ele resolve aqui mudar de medicação. E aqui ele faz a ciclofosfamida oral. No protocolo deles é um pouco diferente lá porque eles botam prednisona fixa, não é por quilo, né, e eles ficam lá 6 meses. Esse paciente teve uma resposta excelente, por exemplo, aqui, a ciclofosfamida, com uma resposta, né, um impacto bom também no acompanhamento, no monitoramento da sorologia. Então, acho que é um pouco a ideia de que nós podemos conhecer as drogas, conhecer o que tem disponível onde nós estamos e tentarmos ir melhorando a vida dessas pessoas com mudar, tá? As conclusões básicas, né? Um pouco isso que a gente está falando aqui. No contexto amplo do SUS, eu acho que o que nós precisamos tentar é colocar, assim, né, com que nós consigamos fazer mais a sorologia, que é uma coisa que a gente não faz, né? O que nós estamos aprendendo com os outros antígenos é que causalidade provavelmente vai começar a mudar, tem coisas que nós vamos poder prevenir, né? No NEO1 descoberto, tem gente que passa creme de mercúrio no rosto. É muito curioso, que parando para é muito interessante o que vem aparecendo aí. E eu acho que o melhor tratamento é o melhor que nós pudermos oferecer para o nosso paciente naquele lugar onde nós estamos. Acho que era isso aí. Obrigado, Marília, pela revisão ampla, assim, bastante atualizada, muito objetiva, assim, e muito clara, com bastante novidade, assim. E vira e mexe, a gente está sempre discutindo nos últimos anos a mesma situação, né? No mundo ideal, nós temos as possibilidades aqui, do ponto de vista do tratamento, de escolher entre ciclosporina, ciclosporina e rituximab. Eu lembro que em 2017 nós trouxemos o Fervenza para o Congresso Paulista e estava no período ali de elaboração,
tinha o resultado final do Mentor, mas ele já começava a falar sobre mas nós vamos usar ciclosporina na nefropatia membranosa. Em 19 ele falou a mesma coisa, ele estava até meio bravo porque não tinha conseguido o recurso do NIH para fazer o estudo. Mas, assim, eu tenho uma implicância com ciclofosfamida, fico chateado de nunca a gente ter se livrado de ciclofosfamida, e o último tratamento foi até o doutor Medina que me passou esse paciente, me pediu para eu ver. O último paciente que eu vi com membranosa, eu dei ciclofosfamida. Quer dizer, eu acho que a gente não vai se livrar de ciclofosfamida nunca, né? Tá difícil, tá muito difícil, tá muito difícil. Mas é bom que a gente tenha opções, né? Quer dizer, na verdade, até no SUS, você tem razão, a gente não consegue a ciclofosfamida VO no SUS. Aqui também não. Não consegue com muita É incrível, facilidade. porque não é caro, e às né? vezes Não até para conseguir, às vezes na farmácia não é muito fácil, assim, precisa trazer de outro local, mas enfim, eu particularmente gosto bastante dos inibidores de calcineurina, porque a gente, como transplantador, tem bastante experiência com inibidor de calcineurina. Para as podocitopatias, eu já fico mais com tacrolimo do que com a ciclosporina, especialmente nas mulheres, por causa dos efeitos colaterais cosméticos. Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais específica, assim. Você falou da endopeptidase neutra e no transplante, pelo menos, e assim, eu até comecei minha vida no transplante há 20 anos atrás, estudando as glomerulopatias no transplante. Sim. Era o tema específico que eu estudava, e o que a gente vê, pelo menos aqui, há 20 anos atrás, era que as membranosas eram muito mais de um padrão de doença de novo, quer dizer, do paciente que tinha uma outra etiologia antes do transplante e um pouco mais tardiamente fazia uma síndrome nefrótica, a gente biopsiava e era glomerulopatia de novo. Mais até do que recorrência. E quando apareceu a história da endopeptidase neutra, eu falei assim, achamos o marcador, porque é uma pessoa que não tem endopeptidase neutra, que ela não é uma proteína estrutural, ela assim, é constitutiva, mas não estrutural, e depois do transplante recebe um rim de alguém que faz um anticorpo contra a endopeptidase neutra e está descoberto o mecanismo da doença de novo. Isso evoluiu. Para onde foi a endopeptidase neutra? Olha, eu não sei para onde ela foi, você sabe onde ela foi, mas assim... O Luiz podia falar um pouco eu acho que sim. Eu acho que os antígenos da membrana. Do de novo, né? Mas o que eu acho que vai começar a aparecer, vem cá, Luiz. Eu acho que vai começar a aparecer, como apareceu esse FAT1 agora. Eu acho que cada caso será um caso. Não sei qual que é a tua impressão. Eu acho que essa é uma doença glomerular que seguiu um trajeto histórico muito interessante. Talvez a primeira grande descrição, que era a descrição morfológica, foi em 1930 e pouco, com o Bell. Está no livro dele o exemplo de uma doença renal em que a membrana basal era grossa. E, na falta de um conhecimento melhor, o nome que ele deu foi membranosa. E assim como várias das glomerulopatias. Depois vem toda essa história toda dos modelos experimentais. E acho que aí era toda uma teoria que precisava ser provada na prática. Então, começa com aquele famoso antígeno da Morgan-Scope, a nefritide Rayman. Achava-se que era uma proteína que estava fora do contexto do sistema imunológico e quando você expunha, criava-se uma situação de produção de anticorpo. Depois os trabalhos da Farquhar com ferritina catiônica, então molécula pequena, passa pela membrana basal, planta na região subepitelial e vem um anticorpo antiferritina e faz o imunocomplexo. E esses trabalhos experimentais foram realmente a base que se imaginou para esse peculiar tipo de lesão glomerular. Então, o interessante é que passaram-se aí 50 anos até se descobrir o antígeno para uma grande maioria, aquele trabalho de 2009, 2010, e que se mostra efetivamente que tinha um antígeno lá e que esse antígeno era capaz de suscitar uma resposta autoimune. O ponto é, o PLA2R, o receptor de PLA2, ele existe no podócito de forma constitutiva. E se você fizer um anticorpo anti-PLA2R no indivíduo que não tem a membranosa, o resultado é negativo. E quando o indivíduo tem o anticorpo contra o PLA2R e faz imunocomplexo, ele serve de marcador. Então, o que acontece nessa coisa toda? É uma reestruturação do antígeno. Quando eu tenho o anticorpo e o antígeno, ele muda as suas características, ele cria uma situação
que ele passa a ser detectado. Então, em condições normais, ele está lá, só que você não vê porque ele está numa situação muito diluída. A presença do depósito na região subepitelial, isso foi mostrado em vários modelos experimentais, só a presença física lesa o podócito. Então, o animal recebe aquele preparado, faz um imunocomplexo, tem lesão podostária e tem proteinúria, porém ela é transitória. Por quê? Porque aquilo acaba sendo reabsorvido, incorporado na membrana basal, e se você não dá uma segunda dose, uma terceira, uma quarta, desaparece. Isso explica essas doenças de one hit disease, que é exatamente esse tipo de aspecto. Quando esse depósito se faz e ele perpetua, e por algum motivo, isso ninguém consegue explicar, ele consegue ativar o complemento, quer seja local, lembrar que podócito tem receptor para C3b na superfície, e membrana basal é um mundo de soro, ou seja, você tem tudo dentro da membrana basal, circulam inúmeras proteínas, e esta ativação, mesmo pequena, perpetua a lesão podostária, e com isso você tem proteinúria. Tá? Então, a formação do imunocomplexo, quer seja por um antígeno no local, quer seja por um antígeno plantado, exemplo da ferritina catiônica, exemplo das doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus membranoso. Este depósito tem que ter características físico-químicas capazes de ser pequeno, carga elétrica favorável e maleável. Ele tem que passar por todas as estruturas e depositar. Se a ativação do complemento será pela via clássica, eu diria lúpus ou excepcional modelo. Se a ativação é pela via alternativa ou das lectinas, a membranosa tem aí a sua participação importante. O que nós melhoramos foi que nós conseguimos colocar nomes para esses antígenos, mas ainda nós não sabemos a real importância desses nomes. No PLA, sim, eu tenho um marcador sérico, mas nos outros eu não tenho. Ainda não. Então, se isso vai acontecer ou não, a gente está esperando para ver. O problema é, se eu tenho todos esses marcadores, é importante eu detectar isto e dizer, talvez seja, efetivamente, para você pensar em alternativas. Então, hoje, qual seria a regra? Eu faço o PLA, deu negativo, eu faço o NEL. Deu negativo, eu faço trombospodina. Deu negativo, eu faço XT1 e XT2. Ou seja, eu tenho que ter uma sequência, mas eu não posso ter o 16. Do ponto de vista do mundo real, não dá para ter os 16 anticorpos, a não ser em lugares muito específicos. E também é relativo. Mas hoje a gente não pode mais se contentar só com o diagnóstico histológico. A gente precisa avançar um pouquinho mais. A formação desse imunocomplexo, acho que foi entendida ao longo dos tempos com os modelos experimentais. Faltava um nome que veio em 2009, 2010. E a partir daí, essa multiplicidade de antígenos é que é o problema de repente, nós estamos diversificando demais e não estamos concentrando no que é importante, de verdade. Eu acho que é bem para pensar a respeito disso. Por isso é que é uma doença lenta, que demora para acumular casos, por isso é difícil de fazer trials. Você tem que esperar anos para fazer um efeito. E tem muito disso, do quanto você convive com a doença e com o paciente. Desculpa, o Luiz sabe tudo, né? Você conhece ele. Ele sabe tudo de patologia. É bom quando ele está assim, olha, quando eu vi. Eu não sei onde ele estuda. Eu nunca vejo ele estudando, mas ele sabe tudo. Eu queria só anunciar a reunião da próxima semana, que é o Dr. Roberto Pecoar. Ele vem como professor visitante. Nós temos um programa de professor visitante que vem 2 professores por ano aqui no Hospital do Rim, passa uma semana aqui visitando todo o serviço, com 2 objetivos. Um objetivo para que ele traga informações e outro que ele critique aquilo que nós estamos fazendo. Ele vai observar todo o serviço como um todo, poder propor assim, soluções ou alguma providência ou algum outro caminho que nós podemos seguir aqui na Fundação. Agora te levar hoje para você conhecer o hospital com esse mesmo intuito. Então, ele vai passar essa próxima semana falando sobre novos parâmetros para medir o que importa, resultado de ensaios de nefrologia e estudos do mundo real. Na verdade, ele vai falar sobre os estudos clínicos em nefrologia. Então, eu queria agradecer. Muito obrigada. Agradecer mesmo mais uma vez a sua presença. A Marília é uma batalhadora persistente
nós nos conhecemos já há bastante tempo. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo Muito lá. obrigada. O programa de transplantes também na Bahia agora está se expandindo bastante. E a última palavra para você. Muito obrigado, né? E é uma aula extremamente prática e para conhecimento do nosso cotidiano aí. Excelente apresentação. Obrigado. Eu queria agradecer muito a vinda minha aqui. Nós começamos no Hospital Ananelli em 2007, uma reforma, assim, mais na estrutura do serviço. Mas, assim, o negócio foi legal, porque a gente nunca faz nada sozinha, né? E foi bom, porque eu já saí do hospital, eu precisei sair por qualquer razão em algum momento, e o hospital continuou e melhorou depois que eu saí de lá. Então, o transplante vem crescendo, o ambulatório de ensino hospitalar vem crescendo, está até maior do que o hospital está podendo suportar. Talvez a gente comece a pensar na alternativa, né, a partir disso. E sempre tivemos muito apoio do doutor Medina, né, na elaboração do programa de transplante, que é tocado por Ricardo Matoso lá. Então, é uma alegria para mim estar aqui hoje. Fiquei muito honrado e feliz que estava o Luiz aqui para ajudar na situação, no aperto, né? Isso. Tá bom. Muito obrigada. É o nosso oráculo.